Fala aí, galera do CCIM, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, que você esteja ainda respeitando as restrições de relacionamento, de contato, de aglomerações, né? Nós estamos cumprindo as determinações do Ministério da Saúde, do governo tanto municipal quanto estadual e federal. E é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um tempo com você, discutir alguns assuntos que eu tenho absoluta certeza que são muito relevantes e importantes para a sua vida. Eu quero dizer que, primeiramente, eu estou com saudade de ter contato com vocês, né? Nós estamos afastados já há mais de 30 dias, então estou, assim, numa expectativa de que a gente possa retornar logo e a gente possa ter um contato pessoalmente com vocês. É importante a gente poder conversar pessoalmente, isso aí faz parte do nosso dia a dia, é evidente que o ideal é isso, enquanto isso nós não podemos estar juntos, vamos estar aqui remotamente, de forma online ou de forma ao vivo, através de lives ou de forma online com as aulas gravadas. Então, aguenta firme aí, nós vamos tocar mais uma aula e você vai ser bastante edificado, vai construir aí alguns conhecimentos para você. Na aula de hoje, eu quero abordar um assunto que está, por conta de toda essa questão da pandemia, de todo esse afastamento social, de tudo que nós estamos passando, eu estou concentrando algumas aulas em assuntos que sejam relevantes com esse aspecto. E hoje, especialmente, eu quero falar com você a respeito de como você pode fazer para gerenciar as suas emoções, especialmente nesse período da quarentena. Então, a quarentena tem nos afastado, nós temos ficado distantes. Vocês, alunos, especialmente, nós, professores, quem trabalha em áreas que são relacionadas com agrupamento, com ajuntamento de pessoas, então aulas de cursos de inglês, todos os tipos de cursos que têm turmas montadas, nós estamos com restrição. Assim como restaurantes, igrejas, alguns outros lugares onde a aglomeração de pessoas faz parte do processo. Então, como nós estamos restritos, é muito comum, é normal acontecerem problemas do ponto de vista da ordem emocional. E eu quero abordar esse assunto com você hoje para que a gente possa criar algumas ferramentas para vocês, no sentido de vocês aprenderem e terem condições de gerenciar esse distanciamento. Então, eu volto com o meu slide padrão, ele determina aqui que nós somos divididos em espírito, alma e corpo. A intuição, consciência e comunhão estão no espírito, os sentidos, a expressão e a recepção estão no corpo. E hoje eu quero falar especificamente aqui sobre as emoções. Então, que você tenha essa percepção clara aí, né, sobre emoções, e isso está dentro da alma, tá ok? Então, fica com isso aí na sua mente, sabendo que nós estamos falando dessa parte da sua estrutura como ser humano. Por que eu quero falar sobre emoções? No caso de falar sobre emoções, o que é muito importante? Primeiro, as nossas emoções, elas são normalmente comandadas por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós expressamos, por aquilo que passa dentro da nossa mente. Então, o pensamento, ele é um objeto de estudos de quem quer entender e trabalhar as suas emoções. Não tem como você alterar ou conduzir ou movimentar emoções, ou assim, trabalhar com as emoções, sem que você primeiro analise a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Por isso eu coloquei esse desenho aqui. A frase é uma frase filosófica, de conteúdo filosófico. Ela fala: penso, logo existo. Então, se você pensa, é porque você existe. E é interessante o desenho porque assim, ó, o cara está vestido aqui com um sapato, um terno, uma gravata, camisa social, mas na cabeça dele não combina muito com a roupa. Porque o que ele pensa é o que realmente reflete aquilo que está na mente e no coração dele. Então, se ele está vestido de uma maneira, mas ele está interessado, pensando em outra, é aquilo que está ocupando o tempo, ocupando a cabeça dele, ocupando os pensamentos e os sentimentos dele. E essa frase que eu coloquei aqui à direita: nós somos aquilo que nós pensamos. Pense bem a respeito disso aí, reflita um pouco sobre isso. Aquilo que você tem pensado, aquilo que você produz como pensamento é o que se torna automaticamente uma verdade na sua vida. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lembrando, recapitulando aqui,
Nós estamos falando sobre como administrar, como gerenciar, como cuidar das nossas emoções nesse período de quarentena. Isso é o que nós estamos falando. Para que você cuide das suas emoções, é importantíssimo que você entenda que é necessário cuidar do que você pensa. Aquilo que você pensa é aquilo que você expressa, certo? Olha só o que acontece normalmente. Se você concentra os seus pensamentos em coisas negativas, coisas ruins, coisas, né, assim, nesse período aí tem muitas notícias, muitas informações que não são boas. Você liga a TV é o tempo todo falando de doença, o tempo todo falando de quantos morreram, de quantos estão contaminados, de quantos de falta de leito, falta de respirador, não tem como atender e tem que ficar em casa. Tudo isso causa pensamentos, geram pensamentos na nossa mente. Isso tudo vai trazer consequências na nossa maneira de expressão. Então, quando você concentra o seu pensamento com coisas ruins, você abre espaço para que venha a ansiedade, para que venha a depressão, para que venha um desânimo, um cansaço, você fica abatido. Quando você abre a sua mente e coloca pensamentos lá dentro que estão focados em sentimentos ruins. Por outro lado, se você abre a sua mente e coloca coisas boas lá dentro, coloca coisas positivas, você abre espaço para que a sua conduta seja positiva, seja boa. Então, as emoções, não tem como você gerenciar e administrar emoções sem que você cuide daquilo que você está pensando. Esses últimos 2 slides eu quis dizer isso. Então, se você pensa para o lado negativo, vai gerar ansiedade, vai gerar depressão. Se você pensa para o lado positivo, você vai trazer coisas boas sobre a sua vida. Então, é isso que você precisa entender. A administração do pensamento. Eu coloquei a frase ali, nós somos o que nós pensamos. Existe uma frase que diz assim, você é aquilo que você come. Na verdade, existe até livros escritos a respeito disso. Mas eu queria dizer isso para você. Aquilo que você come interfere diretamente no seu corpo. Mas aquilo que você pensa interfere diretamente no seu estado de humor, nos sintomas de ansiedade ou de depressão e no seu estado de ânimo, o quanto você fica animado, o quanto você fica envolvido com as coisas que você gosta. Então, cuide com aquilo que você pensa. Esse é o primeiro aspecto que eu quero colocar. E em cima disso eu quero trazer alguns pontos, porque se você não cuidar do que você pensa, você não vai conseguir cuidar das suas emoções. Você vai perceber que você começa a fazer coisas que não necessariamente você gostaria de fazer, porque você não está cuidando daquilo que você pensa. Então, esse slide eu montei ele para que você possa ter um entendimento de uma forma um pouquinho mais clara e esquematizada do que eu estou te falando. Então, os nossos pensamentos, eles vão produzir determinadas emoções e sentimentos. Então, aquilo que você pensou, processa na sua mente, no seu intelecto, lá na sua alma, e gera determinadas emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos passam a refletir os seus comportamentos. Aquilo que você faz. As suas ações, elas são resultado das suas emoções, dos seus sentimentos, que por sua vez são resultados do que você está pensando. E os comportamentos repetidos, eles se tornam um hábito, se tornam uma atividade corriqueira. Então, um exemplo bem simples, bem banal, assim, até bobo, né? Se você diariamente acorda às 8 horas da manhã, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias você tem algum tipo de compromisso e você acorda às 8 horas da manhã. É normal, é comum que no domingo, por mais que você não coloque o despertador, por mais que você não tenha um compromisso fixo para acordar às 8 horas da manhã, é normal que o teu organismo também processe e acorde às 8 horas da manhã. Por quê? Porque aquilo está no seu subconsciente, você está pensando naquilo 6 dias na semana. E no 7º dia, normalmente, o organismo vai processar. Então, aquilo que você está pensando, ele gera um comportamento, ele gera um sentimento, gera uma emoção, né? No caso, acordar mais cedo ou mais tarde, não é exatamente uma emoção, mas o teu pensamento está focado nisso. Amanhã eu tenho que acordar a tal hora, amanhã eu tenho que acordar a tal hora, amanhã... 6 dias na semana você faz isso, isso passa pela sua mente, isso processa na sua mente,
processa nos seus pensamentos, e aí você realiza isso, pode ser até com auxílio de um despertador. Você tem que pôr lá um relógio, pôr um celular para tocar, alguma coisa assim. Pode ser até dessa forma. Mas o teu organismo vai criando um hábito, vai criando um costume, vai criando um comportamento. E se você dorme mais ou menos sempre no mesmo horário, no outro dia acorda mais ou menos no outro horário, seja sábado, seja domingo, seja um feriado, você acaba tendo, pelo menos assim, talvez o que acontece comigo. Às vezes, num dia que eu não preciso acordar no mesmo horário dos demais dias da semana, eu acordo, não necessariamente eu levanto, mas eu acordo, mais ou menos, dou uma olhadinha na hora, opa, não preciso acordar agora, viro para o lado e continuo descansando. Isso é normal, mas no subconsciente, os seus pensamentos estão gerando, disparando que, olha, é a hora que você sempre acorda. Então, os pensamentos, quando eles são executados, eles vão gerar emoções, vão gerar sentimentos, eles vão refletir em comportamentos e eles vão se tornar, com o passar do tempo, em hábitos. Então, por isso que é tão importante você trabalhar as suas emoções a partir dos seus pensamentos. Porque não adianta você querer mudar emoções automaticamente, né? Às vezes as pessoas escutam uma notícia ruim e ficam muito estressadas, né? Ou descobrem que precisam fazer alguma coisa que não gostam e ficam muito estressadas. Então, a reação, o comportamento, que é o que está aqui, comportamento, ou os sentimentos, as emoções, na verdade, esse aspecto aí de comportamento, né? Eu estou falando aqui, né? Esses comportamentos de você reagir ou as emoções que você está demonstrando, isso, na verdade, é um reflexo da forma que você pensa a respeito da sua vida. Isso que é o X da questão. Você precisa, na verdade, pensar de uma maneira diferente primeiro, para depois buscar uma reação diferente. O pensamento é aonde as coisas acontecem. É aonde as situações que você, no seu dia a dia, é aonde você vai expressar o teu dia a dia, ele vai nascer no que você pensou. Então eu quero aqui dar uma sequência nesse processo aqui, no que eu estou colocando. Opa, espera um pouquinho, deixa eu tirar apagar aqui o que eu desenhei. E na sequência, então, qual é a solução para as suas emoções? O que você precisa fazer para resolver as suas emoções quando elas não estão boas ou estão de uma forma que você quer mudar? Primeira coisa, você precisa ver, antes da gente entrar no processo de mudança das emoções diretamente, você precisa entender o que a Bíblia diz a respeito do pensamento humano. E olha só o que o profeta Jeremias escreveu lá no capítulo 17, no verso 19. É bem interessante o que ele escreveu lá. Ele diz o seguinte: enganoso é o coração. O coração aqui, essa palavra coração, ele não quer dizer que do órgão exatamente, não está falando do órgão físico. Até porque o conhecimento que esses homens tinham, 3 mil anos atrás, né, 1000 anos antes de Cristo, 800 anos aproximadamente antes de Cristo, era um conhecimento muito mais limitado do ponto de vista do corpo humano. Mas o que acontece? Eles atribuíam a palavra coração, e se você for olhar o original no grego, ali, no hebraico, a palavra coração aqui é mente, pensamento, é o que nós pensamos, é como nós produzimos aquilo que está nos nossos sentimentos. Então, quando você olha essa palavra aqui, ela está se referindo à mente e ao pensamento, certo? Não está se referindo especificamente ao órgão. E ele fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e muito corrupto. Quem o conhecerá? Ele termina com uma pergunta. Então, o profeta Jeremias está dizendo aqui o seguinte, que o que nós pensamos pode nos enganar. E é isso que você precisa prestar atenção, sobre a forma como você pensa, porque isso pode trazer um engano nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então eu quero propor aqui 4 questões, 4 aspectos, 4 passos para que você possa melhorar a administração, o gerenciamento das suas emoções. Primeiro de todos aqui, desconfie dos seus pensamentos.
Então, você precisa desconfiar daquilo que você está pensando. Pode ser meio estranho isso que eu estou te falando, pode parecer meio esquisito, mas assim, muitas vezes você pensa coisas que não nasceram na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Você pensa coisas que outras pessoas falaram para você em algum determinado momento da sua vida. Talvez algum professor, quando você não foi bem ao longo da matéria, ao longo de um determinado ano, o professor em algum momento falou assim para você, não, poxa, você nunca vai bem nisso daqui, você não é bom nisso. Talvez algum familiar seu, seus pais, ou algum amigo, algum irmão, em alguma situação que você falou, talvez algum primo, alguma pessoa próxima de você, fala, mas você não é bom nisso. E aí você acredita naquilo e você passa a tornar aquilo uma verdade para você. Da mesma forma, às vezes acontece em algumas situações, quando as pessoas pensam algo diferente. Eu tinha um amigo que ele queria de qualquer maneira que o filho dele fosse jogador de futebol profissional. E nitidamente, quando a gente estava junto, jogava bola junto, você percebia que o menino não tinha uma habilidade tão grande assim. Mas o pai o tempo todo falando, não, vai, você vai, você vai, você vai. Então, ele acreditava em algo que, do ponto de vista físico, ele tinha uma certa limitação e ele não conseguiria desempenhar. Então, o pensamento dele não era um pensamento correto a respeito de si próprio. E normalmente nós fazemos isso de forma negativa. Normalmente nós achamos que nós podemos menos do que nós realmente podemos. Normalmente nós ficamos desconfiados sempre para o lado negativo, dizendo, eu não consigo, eu não sei fazer, é muito difícil, não dá. São palavras que estão muito comumente na nossa boca, porque nós estamos pensando isso. Então desconfie dos seus pensamentos. Muitas vezes o que você está pensando não é necessariamente uma verdade. O outro aspecto que eu quero falar, quando você identificar esses pensamentos, que são pensamentos negativos, você precisa dizer, opa, isso aqui não é verdade, isso é uma mentira a meu respeito. Não é porque a matéria está um pouco mais complicada, estou estudando aqui a parte de química, na parte de ciências aqui os cálculos estão um pouco mais difíceis, não estou conseguindo fazer em matemática ou isso ou aquilo. Daí você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, porque às vezes você vai pensar assim, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. E isso não é uma verdade. Porque nós temos a condição, temos a capacidade de fazer, de construir, partindo do princípio de que todos nós temos a capacidade e inteligência de fazer. Então, identifique as mentiras. Isso é uma mentira a respeito de você. Eu usei uma frase de Shakespeare aqui, ser ou não ser, eis a questão. Muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes, não somos capacitados, não temos a inteligência, mas as coisas não são assim. Você tem capacidade, você tem inteligência, você precisa entender a forma de aprender, você precisa identificar que essas limitações que muitas vezes nascem na nossa mente, nós precisamos eliminá-las. Olha só essa frase que eu coloquei aqui no quadrinho, ela diz assim, mastigue as mentiras, mas não engula as mentiras, não aceite elas, não acredite que elas são uma verdade para você. O outro aspecto que eu coloquei é identifique a verdade. E aí vem um ponto muito importante. Porque assim, quando nós estamos aqui discutindo do ponto de vista do ensino religioso, do ponto de vista da formação cristã, o que nós precisamos enxergar como sendo verdade? Verdade é aquilo que Deus fala a nosso respeito. Muitas pessoas acham que o meu comportamento, o meu jeito de falar, as coisas que eu penso, o jeito que eu faço, me afastam de Deus. Não necessariamente isso é uma verdade. A verdade é o que está descrito na palavra de Deus. Olha só o que Jesus falou. Nesse momento aqui em que Jesus declara essa frase, ele está fazendo uma oração, Jesus está falando com Deus, a meu e a seu respeito, a nosso respeito. E ele fala assim, Pai, santifique essas pessoas que estão se relacionando comigo, santifique-os na verdade. E aí ele fala o seguinte, a tua palavra é a verdade. Por isso eu pus essa figura da Bíblia aqui. A palavra de Deus é a verdade. Identifique a verdade. Então, as duas primeiras sugestões que eu estou te dando aqui de como você vai administrar e cuidar do que você está pensando, para que você possa administrar e cuidar das suas emoções, é identifique as mentiras, porque existem muitas coisas que são faladas a seu respeito e você mesmo fala muitas coisas a seu respeito que não são verdades. E identifique depois a verdade. E eu estou dizendo aqui que a palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. A partir disso, você precisa substituir, tirar as mentiras
e colocar as verdades no lugar delas. Olha só o que o texto de João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. E o ser filho de Deus nos dá a capacidade de ter um relacionamento com o Pai, que vai muito além do simples fato de dizer assim: ah, Deus está lá longe, distante, eu não vejo Ele, eu não sei nem onde Ele está, nunca vi, então eu não me relaciono com Ele. Se você crê que Jesus Cristo veio à Terra, você é filho de Deus. Então, essa é uma verdade espiritual, uma verdade da palavra de Deus, que você precisa assumir como sendo uma verdade para você. Então, o que eu estou dizendo para você, para administrar, cuidar das suas emoções, você precisa cuidar do que você pensa. Cuidando do que você pensa, você precisa fazer o quê? Identificar o que é verdade a seu respeito, identificar o que não é verdade a seu respeito e acreditar na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, o que eu disse aqui no quarto ponto, substitua as mentiras pela verdade. Deixa eu voltar aqui no 3. O 3, identificar a verdade. O 2, identificar as mentiras. O primeiro, desconfiar dos seus pensamentos. Então, desconfie dos seus pensamentos. Identifique o que não é verdade a seu respeito. Identifique o que é verdade a seu respeito, e a palavra de Deus é onde está a verdade a seu respeito. E substitua as mentiras, aquilo que não é verdade, por aquilo que é verdade, que está na palavra de Deus. Olha só, indo então nessa linha, identificando o que é verdade, o que a Bíblia fala, o que Paulo escreveu à igreja lá de Filipos, e o que ele diz aqui especificamente a respeito do pensamento. E ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cara, 2000 anos atrás, Paulo já tinha um pensamento, já tinha no conhecimento dele, de que quando você pensa coisas boas, você traz frutos bons sobre a sua vida. Quando você pensa coisas ruins, você traz frutos ruins sobre a sua vida. Ou seja, o pensamento influencia os seus sentimentos, influencia o seu comportamento, influencia os seus hábitos. Então pense de forma correta. Pensar certo é que vai te levar à vitória, é o que vai te levar a alcançar o controle e o cuidado com as suas emoções. Mais uma vez eu trago a frase aqui: somos aquilo que nós pensamos, as suas emoções vão refletir os seus pensamentos, os pensamentos que estão ocupando a sua mente. Então, você vai refletir aquilo que você pensa. Cuide com aquilo que você pensa. Então, os pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram hábitos. E esses hábitos, eles reforçam o pensamento. Quando você pensa de forma negativa e fala assim: ah, eu não consigo fazer essas lições aqui de matemática. Aí você tenta mais uma vez e não consegue. Você fala de novo: não consigo, não consigo. E aí o que você faz? Pega o caderno, joga do lado, fala assim: eu não sei fazer. E isso se torna um hábito. E aí você não consegue avançar. Quando você muda de trimestre, muda de ano, você permanece com as dificuldades. Eu passei bastante por isso. Quando eu estava lá, no período que eu estudava, né, que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, a sétima série, que seria equivalente hoje ao 6º ano, para mim, eu encontrei muita dificuldade em matemática. Tive muitos problemas ali, estava indo muito mal no começo daquele ano. E os meus pais me ajudaram, pondo uma pessoa lá que conhecia matemática bastante para me ajudar a estudar. E na minha cabeça eu já tinha isso certo. Eu não sei matemática, eu sou ruim em matemática, eu não consigo, não tenho capacidade para fazer as atividades e para aprender. E aí eu praticamente desisti. Os meus pensamentos negativos geraram um sentimento que geraram um comportamento. E eu já não fazia mais as tarefas, eu estava muito desanimado. E aí então veio uma pessoa que conhecia o conteúdo, sentou comigo, me explicou de uma outra forma, foi me ensinando, foi me instruindo, até que eu consegui, praticando os exercícios, eu consegui perceber que eu aprendi, que eu sabia fazer. E aí, a partir dali, eu mudei a minha forma de pensar. Eu nunca fui muito brilhante em matemática, nunca fui, assim, muito excepcional, né? Nunca tive notas muito altas. Mas a partir daquele momento, eu percebi que se eu pensasse certo, se eu agisse certo, se eu tivesse comportamento e atitudes corretos, eu conseguiria aprender. E a partir daquele momento eu consegui, pelo menos, ter um desempenho adequado para passar de ano. Se eu tivesse desistido e acreditado naqueles pensamentos negativos, eu teria desistido de tudo.
Então, tenha na sua mente isso. O que é bom, o que é puro, o que é perfeito, o que é agradável, é isso que deve ocupar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. Nós, como colégio, eu quero deixar aqui, por último, os últimos 3 minutos aí de aula, 3, 4 minutos de aula, eu quero deixar muito claro para você que nesse momento em que tantas pessoas estão sofrendo, estão com dificuldades, especialmente, como eu falei, as atividades que dependem de aglomeração, que é o caso da escola, nós estamos com bastante dificuldade de poder reunir-nos, né? Nós gostaríamos muito de poder nos reunir com vocês, nós estamos juntos nesse momento. Nós somos um só. Coloquei aqui o colégio, né? Do lado de cá está o colégio, deixa eu marcar aqui, vou colocar, fazer a anotaçãozinha aqui, ó. O colégio do lado de cá, juntamente com as famílias, você que está aí na sua casa, com seus filhos, você que está aí com seus pais, juntamente com os professores, mesmo eles à distância, não estando presencialmente, e você, juntamente com você, aluno, nós precisamos ter consciência de que somos um e estamos juntos. Nós precisamos ter essa consciência. E, acima de tudo, olhar porque Deus tem cuidado de nós. Ele está preparando o momento certo para finalizar todos esses problemas. Essa pandemia vai passar, isso aí tudo vai acabar, nós vamos voltar a nos reunir, as nossas estruturas precisam permanecer, nós precisamos permanecer unidos, mesmo distantes. E isso é um pensamento que eu quero semear no seu coração hoje. Saiba que mesmo com todas essas situações, com as dificuldades, com a distância, você assistindo aula de forma online, tendo que manter uma rotina aí, tudo isso é parte de um aprendizado para você. Você precisa se motivar, você precisa se animar. Nós, como colégio, estamos fazendo a nossa parte aqui, os professores estão fazendo a parte, as famílias e você, como aluno, precisam fazer a sua parte também. Vocês precisam, nós precisamos contribuir, colaborar uns com os outros. Deus cuida de você, Deus vai trazer sobre você o cuidado dele nesse período. Tenha consciência disso, tenha consciência disso. Mais uma vez, o texto, eu grifei aqui agora, seja isso que ocupe o seu pensamento, que você possa ocupar o seu pensamento com coisas positivas, boas, com coisas significativas, importantes, que você não fique aí desesperado, preocupado, talvez você que está aí no 9º ano, falando, eu vou para o primeiro ano, o ano que vem, vou sem base, como que eu vou fazer? Saiba que você, juntamente com a escola, nós juntos, nós estamos trabalhando para que você chegue lá com o conteúdo adequado. Então, mais uma vez, se nós estamos juntos, pensando juntos, veja que eu mudei a frase aqui, mudei a palavra, eu falei primeiro que nós estávamos juntos, mas nós venceremos juntos. Então, colégio, famílias, professores, alunos, unidos nós vamos conseguir passar por essa fase. Cuide das suas emoções, cuide daquilo que você tem pensado, cuide daquilo que está no seu coração, nos seus sentimentos aí. Tome cuidado. Alimente-se da palavra de Deus. Nas últimas 2 aulas eu coloquei algumas atividades, eu pedi para que você lesse alguns textos da palavra de Deus, pedi para você ler Hebreus 11 e a primeira epístola de João. A primeira carta de João inteira, são 7 capítulos, é bem curtinho, ela é bem simples de ler. Leia a carta de João novamente, leia Hebreus 11. Eu quero que você alimente a sua vida, alimente os seus sentimentos com fé, com paz, com o amor de Deus, com a presença dele. E dessa forma nós vamos vencer essa situação. E não se esqueça, nós vamos vencer isso juntos, como colégio, como famílias, como pais, como professores, como alunos. Dessa forma nós vamos vencer. Então, eu finalizo aqui a minha aula. Foram aí quase 30 minutos que nós estamos conversando. Saiba disso. Mantenha o foco. Não perca o ânimo, não desanime. Nós estamos juntos. Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo Jesus aí. Abraço para você. Até a próxima aula.